Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Bom dia! Nós vamos iniciar o nosso episódio da 5ª temporada, que, como já foi dito, é uma temporada de temas livres, não encadeadas como nas temporadas anteriores. O tema de hoje pode ser identificado como sendo a visão geográfica do urbano, no qual eu vou apresentar um quadro conceitual marcado por uma não ortodoxia epistemológica e teórica e que visa oferecer um quadro de compreensão do urbano. Na verdade, se nós pretendemos transformar o urbano, antes nós temos que compreendê-lo, porque senão nós não saberemos o que transformar, como transformar. Bom, primeiramente, o urbano, em todas as suas manifestações, não é exclusivo da geografia. A sociologia, que tem uma longa tradição no estudo do urbano, tem uma enorme contribuição, com várias linhas diferenciadas de interpretação. A antropologia, mais recentemente que a sociologia, também tem uma enorme contribuição para o estudo do urbano. A história urbana, fundamental. A economia urbana, basicamente de fundamentação neoclássica, marginalista. A ciência política urbana também tem o seu modo de olhar urbano. Isto quer dizer que cada um desses campos do conhecimento a que me refiro tem a sua singularidade. A sua singularidade diante de uma particularidade que é o urbano. Sobre esta distinção entre singularidade e particularidade, vejam na primeira temporada o episódio que fala da escala de apreensão da diferenciação espacial. Há então uma singularidade da economia, da sociologia, da antropologia, da história, diante desse particular, que é o urbano. O universal, eu diria, ciências sociais. Então se pergunta, e qual é a singularidade da geografia? Como a geografia analisa o urbano, vinculando-se ao mesmo objeto, mas tendo um olhar específico, um olhar singular, diante de um objeto que é repartido entre as ciências sociais. Este é um problema fundamental. É um problema fundamental porque eu tenho observado que muitos trabalhos, sobretudo a partir de 1990, na geografia, tem se constituído numa sociologia ou economia política de qualidade discutível, deixando-se de lado certos tópicos, certos aspectos, certos modos de ver o mundo na perspectiva da geografia. Então, há como que, não para todos, evidentemente, um certo desvirtuamento em relação à visão geográfica a respeito do urbano. E o mesmo se pode falar em relação à geografia econômica.
E o mesmo se pode falar em relação à geografia agrária. E a questão não se faz em termos de uma análise crítica e uma análise não crítica, mas se faz em termos de um abandono ou desconhecimento da natureza da geografia e como é que uma geografia crítica pode analisar o urbano. E isto é muito importante porque nos remete à identidade do geógrafo. A identidade, pode-se dizer, é o reconhecimento daquele grupo social que se vê diferenciado dos outros grupos sociais, no entanto, mantendo alguma similaridade. E a identidade é fundamental. É fundamental porque ela nos inscreve de modo nítido numa diferenciação social do trabalho intelectual. Ela nos garante uma autoestima profissional. E mais, ela permite que os nossos colegas de outras áreas nos considerem de um modo melhor, sabendo que nós pensamos o mesmo objeto que eles, nós temos a nossa identidade. E que isso significa possibilidade de trocas e de crescimento de todos. Então, o problema da identidade da geografia urbana me parece ser fundamental. E é para isso que eu pensei nesse podcast. É claro que o que eu vou dizer aqui é uma proposição minha, no sentido de contribuir para a compreensão do urbano pela geografia. É um quadro conceitual, portanto, que não entra no detalhe, mas apresenta a estrutura básica da concepção da análise geográfica do urbano. Na área da geografia, há outras possibilidades de quadros conceituais? Há, e ainda bem que há. E a minha contribuição não é necessariamente a melhor, mas ela pode ajudar, e muito, creio eu, no debate sobre a contribuição do geógrafo para a análise do urbano. Mas eu não estou falando de um debate de meia hora ao final de uma conferência ou durante uma aula. Eu estou falando de um debate no tempo lento, fora do tempo da CAPES e do CNPq. Um tempo lento no qual cada um de nós, com os nossos saberes, com as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas contradições, as nossas deficiências, os nossos limites, a nossa arrogância, nos debatemos com a literatura, quer dizer, com o conjunto das contribuições do outro, com a alteridade. É esse o debate fundamental, num tempo lento, em que você tem tempo de ir, voltar, refazer, reconstruir. Então, a proposição que eu vou fazer, um quadro conceitual, visa contribuir para a compreensão do papel da geografia em relação ao urbano e levar à frente esse debate permanente. Visto isso nessa longa introdução, vamos ver agora qual é a visão do geógrafo em relação ao urbano este em todas as suas manifestações. Eu quero crer que a visão do geógrafo se faça considerando a rede urbana de um lado e de outro o espaço urbano. É por meio desses dois
conceitos que o geógrafo insere as questões sociais do trabalho, da circulação da renda, da exploração social, dos quebra-quebra, dos shopping centers, dos condomínios exclusivos, do núcleo central de negócio, da circulação cotidiana, das relações entre grupos sociais e a natureza. A rede urbana e o espaço urbano contêm e estão contidos em todos esses temas. Mas eles podem estar presentes na leitura do historiador, do antropólogo, do economista. Podem estar, mas não têm a centralidade. Até, eu diria, não são os movimentos sociais que nos interessam, mas sim a projeção dos movimentos sociais, portanto, os movimentos sociais no espaço. Isso pode ser polêmico, tomara que seja, tomara que cada um passe horas refletindo sobre isso. Eu vou falar agora alguns aspectos, tópicos, sobre esses dois temas, dois conceitos que abraçam a temática do urbano na perspectiva do geógrafo. Primeiro, rede urbana e espaço urbano são objetos construídos. Eles não são o real em sua plena manifestação, em sua manifestação desejada pelo empiricismo. São objetos construídos, problematizados, teorizados, que selecionam temas para construir esse objeto construído, passível de ser analisado. A rede urbana e o espaço urbano, esses objetos construídos, são manifestações que se fazem em escalas diferentes. E a colocação da escala como parte integrante da definição das rede urbana e espaço urbano é fundamental, porque nós somos geógrafos. Nós estudamos a superfície da Terra. Uma pequena cidade, uma cidade média, uma metrópole, uma rede urbana regional, uma rede urbana nacional, uma rede urbana global, ainda que não seja em todas as funções, mas que tenha uma globalidade. Nós estudamos em várias escalas. A ideia do local, regional, nacional e global é muito cara à geografia. E nessa perspectiva escalar entram a rede urbana e o espaço urbano, que depois eu vou falar sobre ele especificamente. Mas eu quero lembrar que rede urbana e espaço urbano não são dicotomias. Primeiro que dicotomias não existem no mundo real e é apenas uma deformação da nossa mente. Não se constitui em dicotomias porque a rede urbana e o espaço urbano mantêm amplas interações entre si. O que acontece na rede urbana afeta o espaço urbano. Imaginem uma concentração fundiária, uma mudança de uso agrícola da terra que gera mão de obra dispensada que flui para a cidade, para as favelas, para os cortiços. Ora, uma relação aí fundamental. Por outro lado, decisões tomadas nos escritórios centrais das grandes empresas, no centro de uma grande cidade, interferem no mundo rural. Então, não são dicotomias. E olha, eu já vi em defesa de doutorado e mestrado gente que estuda
algum aspecto da rede urbana. E aí, um dos participantes da banca, isso já há vários casos, ao final fala o seguinte: olha, muito bem, mas seria interessante que você conectasse seu estudo sobre a rede urbana ao espaço urbano. Não precisa. Ambos são objetos construídos. Você constrói o seu objeto selecionando aquilo que você vai analisar a partir de uma problematização e a partir de quadros teóricos específicos. Coitado do doutorando que tiver que fazer um estudo sobre a rede urbana e depois complementá-lo com uma análise do espaço urbano. Ele não vai terminar a tese nunca. Ou vai fazer uma coisa superficial, banal. Este é um ponto. O segundo ponto é que a rede urbana e o espaço urbano contêm e, simultaneamente, estão contidos no espaço e no tempo. Portanto, exibem processos espaciais e formas espaciais advindos da espacialidade e da temporalidade. Sobre isso, vejam também, primeira temporada, um episódio sobre o espaço e tempo. Na temporalidade, o urbano tem como objeto de análise a criação, o desenvolvimento e a transformação, que afetam tanto a rede urbana quanto o espaço urbano. Na criação, considera-se as condições em que essa criação se dá, o contexto, e, fundamental, os agentes sociais da produção do espaço. Por aí nós temos um campo vastíssimo de investigação. O desenvolvimento é a trajetória da rede urbana, do espaço urbano, por meio do desenvolvimento das forças produtivas, das contradições sociais, das heranças do passado acumuladas no presente, e muito mais. E na transformação nós temos a marginalização, a continuidade por uma inércia positiva e a refuncionalização. Quer dizer, a manutenção de formas do passado e funções do presente. A rede urbana e o espaço urbano não são, como no mundo agrário, passíveis de serem, a não ser com as suas exceções, passíveis de serem arrasadas e substituídas literalmente, como se faz, por exemplo, com a floresta amazônica, que é arrasada e ali se põe pasto ou soja. No urbano isso não acontece. A rigidez das formas espaciais garante um processo de transformação extremamente complexo. No que diz respeito à espacialidade, a rede urbana e o espaço urbano contêm aqueles elementos fundantes da espacialidade. A localização esquecidas pelos geógrafos. A escala, os arranjos espaciais e as interações espaciais. Esses 4 temas podem dar origem a um livro. A espacialidade humana. A localização é fundamental. O processo de transformação da natureza pela ação humana começa não no nomadismo, mas fundamentalmente começa com a fixação humana
em pequenas aldeias, com a localização seletiva num dado lugar, em que a espacialidade começa a ser criada. A escala, vejam, primeira temporada sobre a escala dimensional, a escala espacial, a escala cartográfica, a escala conceitual. Os arranjos espaciais manifestam-se, por exemplo, na cidade em tabuleiro de xadrez, numa rede urbana dendrítica ou de múltiplos circuitos. E as interações espaciais fazem parte do nosso cotidiano. Eu vou voltar a falar sobre isso. Então, por meio desses dois conceitos construídos, objetos construídos, conceitualizados, o geógrafo analisa o urbano. Tudo aquilo que o historiador, o economista, sociólogo, antropólogo, cientista político analisa, pode ser analisado no urbano com esta perspectiva. E mais, não há tema que possa ficar de fora dessa perspectiva. Nessa perspectiva, acredito eu, todos os temas são passíveis. Usem a imaginação geográfica. E não perguntem se eu posso utilizar esse tema ou aquele tema. Responda você mesmo. Pesquise, pense e tome uma decisão. Se errar é difícil, mas se errar não tem problema. Errar é parte do aprendizado. Por outro lado, a rede urbana e o espaço urbano podem ser analisados na perspectiva da sincronia e da diacronia. A perspectiva sincrônica de respeito à análise realizada numa seção do tempo, que pode ser o presente, ou pode ser, como se fala, o presente de então, o presente no passado. Por exemplo, o período pombalino na Amazônia brasileira. E a diacronia é o estudo da trajetória da urbanização, envolvendo a rede urbana, o espaço urbano e o processo de urbanização, que envolve tanto a rede urbana quanto o espaço urbano. Há excelentes estudos feitos por geógrafos. O trabalho do Maurício Abreu sobre o Rio de Janeiro, infelizmente, apenas os séculos XVI e XVII foram feitos, ou do Pedro de Almeida Vasconcelos, analisando do século XVI ao século XX a cidade de Salvador. São magníficos estudos sobre o tema. A rede urbana não é analisada apenas no presente, mas analisada também ao longo de sua trajetória. O estudo de Alan Prede sobre a dinâmica da rede urbana norte-americana, em 2 volumes, o primeiro relativo ao período 1790-1840 e o segundo relativo ao período 1840-1860, é um belíssimo estudo sobre mudança na rede urbana. Ainda nessa parte que identifica e ajuda a construir o conceito de rede urbana e espaço urbano, eu diria que a rede urbana e o espaço urbano são simultaneamente o reflexo, o meio e condição social. Ela é um reflexo da sociedade.
do desenvolvimento das forças produtivas, das contradições das lutas sociais, do embate entre agentes modeladores do solo urbano, e é um reflexo também das heranças do passado que fixaram padrões de localização e paisagens urbanas. Ela é um reflexo. Mas ela é um meio, é um ambiente no qual a vida flui. No cotidiano, durante a semana, durante o mês, na nossa jornada para o trabalho, na nossa ida ao supermercado, nos lugares de encontro com os amigos, e muito mais do que isso. E ela é uma condição de reprodução dada a repetitividade da vida social num quadro fixo no espaço, que contribui para fixar, não inexoravelmente, mas para fixar valores, crenças e práticas. Mas não é apenas uma condição de reprodução, é uma condição de contestação e uma condição para mudança em direção a uma sociedade melhor. Diria eu, uma sociedade socialista, onde todos, braços dados ou não, somos iguais. Bom, visto isto, vamos ver agora um pouco sobre a rede urbana e um pouco sobre o espaço urbano. Muito pouco. A rede urbana se define como sendo o conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si. Essa é uma definição mínima, ponto de partida para avanços analíticos. E ela se manifesta em escalas pequenas, 1 por 500 mil, escalas menores ainda, 1 por 1 milhão, 1 por 2 milhões e meio, 1 por 5 milhões. A rede urbana brasileira, como um conjunto, vai até a rede urbana brasileira, definida na escala de 1 por 5 milhões, é representada num mapa de 1 metro por 1 metro, em que cada centímetro no mapa vale por 50 quilômetros. Vocês imaginem o que é possível detectar daí, ou quando você analisa essa mesma rede urbana na escala de 1 por 2 milhões e meio, na escala de 1 por 1 milhão, eu não digo porque haverá tantos mapas que não cabem dentro de uma sala. Então, nós estamos trabalhando numa escala pequena, onde alguns fenômenos aparecem e outros desaparecem, à medida que nós mudamos a escala. A Iná Elia de Castro tem um belíssimo texto de 1995 sobre isso no livro Geografia, Conceitos e Temas. O Marcelo também tem, o Egler também tem. A rede urbana, por outro lado, esse conjunto funcionalmente diferenciado, estou colocando isso agora, e articulado entre si, ela é a expressão geográfica daquele princípio da unidade na diversidade. É por meio da rede urbana que a divisão territorial do trabalho, as diferenças entre os centros urbanos, se integra em um todo que é a unidade e que é controlado pelas elites, ou pelo Estado, ou pelo capital estrangeiro, que dá unidade
a uma dada região, a um dado país, que faz aquilo que se chama, de uma maneira eufemística, que faz a integração nacional. A unidade na diversidade. Por outro lado, essa rede urbana, ela manifesta-se em diferentes formas. A rede urbana solar, a rede urbana dendrítica, a rede urbana cristaleriana. Veja-se sobre isso a terceira temporada, que tem um episódio sobre as formas de manifestação da rede urbana. E a rede urbana de múltiplos circuitos, que é a rede urbana do capitalismo avançado, no qual não há um padrão espacial claramente identificado, como nos outros 3 casos anteriormente comentados. E os caminhos de articulação dos centros dessa rede são vários. É possível sair de um centro, fazer um circuito por vários outros centros e voltar ao mesmo lugar. As cidades mantêm relações com centros distantes, às vezes muito mais do que com centros próximos. Essa rede de múltiplos circuitos, ela é a expressão, complexa que seja, no momento atual, do ciclo de reprodução do capital que Marx falara na metade do século XIX. Os lugares onde o capital é concentrado e se dispersa, hoje, por uma rede de filiais subsidiárias, franquias, gerando uma divisão territorial do trabalho e, finalmente, gerando a distribuição em inúmeros centros de todos os tamanhos, da onde esse capital ampliado retorna para o centro de controle e decisão. A rede de múltiplo circuito é a expressão geográfica do ciclo de reprodução do capital. Da mesma maneira que os centros profundamente diferenciados hoje, sem esquecer que eles têm semelhanças, mas com profunda diferenciação, constituem os elementos dessa rede urbana de múltiplo circuito. Isso significa dizer que a teoria dos lugares centrais de Walter Christaller, da década de 30 do século passado, está longe de descrever a rede urbana. Eu diria que é a concepção também do final dos anos 30 de August Lusch, que descreve esta rede de forma melhor de múltiplo circuito. Este é um tema para quem quiser aprofundar-se na teoria geográfica sobre o urbano. O confronto entre o modelo de Christaller e o modelo de Lusch. L-O-S-C-H. August Lusch. Bom, vejamos então o espaço urbano. Muito mais estudado. Muito mais estudado por quê? Porque a gente, via de regra, faz pesquisa na cidade onde a gente mora. Tem casa, comida, roupa lavada, anda de ônibus, não tem hotel, não tem longos traslados. Você tem uma base de conhecimento que facilita a pesquisa. É mais barato, é mais simples. O espaço urbano, que é o nosso chão de cada dia, é estudado em escalas grandes, muito grandes. 1 por 10 mil, 1 por 5 mil,
1 por 2.000 e menor ainda, maior ainda, 1 por 1.000, no qual é possível fazer o traçado das ruas, dos quarteirões, dos lotes e fazer mapas de uso da terra, fundamentais para o processo de compreensão do urbano. É triste saber que o geógrafo urbano não faz mais mapas de cidade. Na verdade, a maioria talvez não saiba nem como fazer. Eu já não digo com caneta nanquim, normógrafo, esquadro, papel vegetal, mas eu digo com um software. Isso é lamentável. E isto era parte da identidade do geógrafo. Por outro lado, o espaço urbano é o espaço da vida cotidiana da maioria das pessoas do nosso tempo, urbanos. O espaço urbano é submetido a complexos processos e formas espaciais e complexos e numerosos, diversificados, cada vez mais complexos, agentes sociais da produção do espaço, que inclui igrejas, grandes corporações, o Estado, proprietários fundiários tradicionais, promotores imobiliários, industriais, aqueles subalternos que produzem seu próprio espaço no processo de autoconstrução e aqueles agentes ilícitos ou lícitos que produzem o espaço urbano. O limite entre agente lícito e ilícito é tênue, muito tênue. Não sabemos a diferença entre empresas e milícias, entre políticos e milícias. É a produção do espaço. Mas é preciso se lembrar da natureza. O geógrafo urbano esqueceu a natureza. O Marcelo Lopes de Souza tem, de forma insistente, nos lembrado. E a natureza? O espaço urbano não está no ar, não está sobre uma planície isotrópica dos lugares iguais, indiferenciados, cuja única diferenciação resulta da ação humana. A cidade situa-se num sítio urbano, conceito esquecido pelos geógrafos. Dizendo, isso é coisa da geografia tradicional. Não, é da geografia. Sítio urbano que, à medida que a cidade cresce em tamanho, em área, passa a ser cada vez mais diversificado. E nós não nos damos conta. Diversificação esta que inclui sítios produzidos pela ação humana. Aterros, drenagens, desmontes, sítios de cimento para que a água não infiltre-se e vá para o lençol freático. Sítios de toda ordem. Nós esquecemos o que é um dique aluvial, uma planície inundada, embrejada, que foi saneada, o que são as colinas, os colúvios, sítios em estreitas várzeas, em vales encaixadas, onde aqui ou ali aparece um alvéolo. Sítios problemáticos, que não deviam ser ocupados. Veja-se os exemplos de Petrópolis e de Porto Alegre e cidades pequenas do Vale do Taquari. Nós esquecemos a natureza. Ninguém precisa ser geomorfólogo ou climatólogo, mas precisa ter uma boa base na graduação de geografia física.
Eu gostaria de dizer ainda que o espaço urbano ele é simultaneamente fragmentado e articulado. A fragmentação inclui o quê? Que a cidade, por razões de distintas forças sociais, envolvendo a natureza e relações sociais, fragmenta o espaço em diferentes usos do solo. O núcleo central de negócio, a zona periférica do centro, as áreas fabris antigas, as áreas fabris novas, os condomínios exclusivos de luxo, as áreas de cortiço, as áreas de classe média, área, porque é uma variedade enorme, as áreas de autoconstrução, as áreas de conjuntos habitacionais, muitos dos quais favelizados, inúmeras áreas, as áreas dos moradores de rua, que o padre Júlio Lancelotti analisa e investe na luta contra a desigualdade social. Mas não são apenas os usos da terra, alguns dos quais eu falei aqui, as paisagens urbanas esquecidas, né? Paisagem, o que é isso? As paisagens da classe dominante, as paisagens do medo, as paisagens da simulação, as paisagens poligenéticas, as paisagens dos condomínios, paisagens sociais historicamente criadas, que permanecem ou que são objetos de nobilitação ou gentrificação. Mas também essa fragmentação de respeito aos lugares que a cidade tem. Lugares de densidade simbólica. Tiananmen, em Pequim, Zócalo, no México, Praça da República, na Sérvia, entre outros. Lugares da retórica e lugares vernaculares. A exemplo da Praça de Maio, em Buenos Aires. E no Brasil. Lugares de toda ordem. Usem a imaginação geográfica. E os territórios, paisagem, lugar, território, cabem nesta proposição. Territórios de quê? Território das empresas, território da administração pública, território do narcotráfico, do crime organizado, territórios defendidos pela classe média alta, fortificando, criando fortalezas, cidadelas, território de toda ordem. E territórios da contestação, do quebra-quebra, dos movimentos insurgentes. Isso faz parte, e muito mais, do espaço fragmentado. Mas, por ser fragmentado, ele é necessariamente articulado. O espaço fragmentado não vive fora da articulação. E essa articulação se faz tanto de modo visível quanto invisível. De modo visível, através, primeiramente, da jornada para o trabalho a que todos nós estamos submetidos, mas também da visita aos amigos, parentes, ao templo, ao shopping center, aos lugares de lazer. Visibilidade por meio do caminhão de uma fábrica que traz mercadorias para um supermercado. E outras formas de visibilidade. Mas manifesta-se também de forma invisível, isto é, por meio da circulação de capitais, salário, juros, rendas, margens comerciais
e poder, articulando a cidade, articulando o espaço fragmentado, criando uma ideia de unidade. A cidade, mas de uma unidade na desigualdade, sem perspectivas, que se reproduz a cada ano. É este o quadro conceitual que eu proponho para a geografia urbana contribuir para a compreensão da cidade, para depois pensar em transformá-la e para melhorar a identidade do geógrafo. Muito obrigado pelo longo episódio. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.